Quero saber, eu também. Olha aqui, ó. Uma boa parte das perguntas que chegam para o Quero Saber Vida e Carreira é de um pessoal um pouquinho mais de idade, mas ainda cheio de vontade para trabalhar. Em muitas profissões, não costuma ser fácil se recolocar no mercado depois de uma certa idade. E é aí que muita gente tem essa ideia. Por que não abrir o próprio negócio? Assunto claro para quem? Vanessa Tobias, a nossa vá. Tem idade certa para empreender? Bem-vinda sempre, Obrigada, né, Vanessa? gente. Boa Obrigada, tarde, boa querida. tarde. Olha, hoje a gente vê crianças empreendendo. Sim. Então imagina a gente que com 50 e 60 está começando a viver, porque sabe que vai chegar nos 100 anos. Então não tem idade para empreender. Eu gostei dessa, de chegar aos 100 anos aí. Tomara, para todos nós. Maravilha. Vamos lá, chegou a pergunta e acho que é vídeo, não é isso? Vamos lá. Então, vamos lá. Meu esposo tem 58 anos, é aposentado, né, por tempo de contribuição, graças a Deus. E ele queria muito voltar ao mercado de trabalho outra vez. Como é que a pessoa faz? Ele trabalha em obra, mas não quer mais saber de obra. Não quer mais saber de obra, trabalhou a vida toda assim. Olha, Jurema, né? Isso. Jurema, é interessante entender que quando a gente tem experiência e a gente quer abrir um negócio, a gente pode se tornar um consultor daquela área. Agora, se eu não quero mais saber do assunto que eu vivi a vida inteira, é importante que eu saiba quais são os outros talentos que eu tenho. Agora, eu quero trazer uma arte para a gente aqui com alguns números que fazem com que a gente reflita sobre como é bom ter experiência. 30% dos novos empreendedores têm de 45 a 64 anos. Agora, olha lá, 95% das pessoas precisarão de ajuda financeira na velhice. É por isso que a gente está pensando em empreender agora. E em 2040, 57% da força de trabalho no país terá mais de 45 anos. Então, eu preciso entender que há uma mudança de comportamento justamente por aquilo que eu falei no começo. A gente vai viver 100 anos. A crise dos 40 acontece hoje nos 60. Sim. E eu preciso conhecer que talento eu tenho e colocá-lo em prática para saber. Aquilo que eu faço bem pode me render um dinheiro? É isso aí. Né? Tem mais pergunta para você no telão. Vamos lá. Vem da Viviane de Biguaçu. Tenho 62 anos e complemento a minha aposentadoria com a renda do aluguel de uma casa. Será que vale a pena vendê-la para abrir um mercadinho? Olha, Viviane, a gente tem que tomar muito cuidado a certa altura do campeonato para proteger o nosso patrimônio. É preciso fazer um plano de negócios para saber se eu preciso realmente de um grande investimento para começar um pequeno negócio, um pequeno mercado. Será que com o dinheiro que você tem desse aluguel já não dá para começar a vender uns quitutes? Não dá para começar a vender algumas frutas e com isso ir acumulando recursos para ampliar esse negócio? Faça um plano de negócios. E se não sabe fazer sozinho, busca alguém que ajude a fazer, ajuda. né? A gente tem algumas empresas que a gente conhece, a gente tem o Sebrae da vida que a gente pode ir atrás para auxiliar a gente a pensar o nosso futuro financeiro e abrir uma empresa. A Vanessa volta daqui a pouco, por enquanto ela segue respondendo as suas perguntas lá no nosso computador. Obrigada. Até já vá. Quero Saber de hoje volta e hoje o assunto é empreender depois dos 50 anos, inclusive na terceira idade. Bom, tem mais pergunta em vídeo. Essa veio da Cida, que é empresária no norte do estado. Fala aí, Cida. Oi, Vanessa. Gostaria de saber qual é o principal desafio para a gente empreender após os 50 anos. Eu tenho alguma experiência, mas eu sei que muitas pessoas não têm. Olha que mulher charmosa. Pois é, né? Olha, Cida, eu preparei, e é muito legal quando o pessoal manda vídeo, porque dá pra gente se preparar. Uma arte pra gente falar sobre os principais desafios. Vamos abrir a tela. São dicas gerais. A primeira coisa é estudar sem parar. Gente, a gente não vai viver só 60 anos, a gente vai viver mais. Então, eu preciso continuar me especializando. Cercar-se de pessoas boas de todas as idades. Eu preciso sempre saber que hoje em dia, com 8 anos, eu já pego dica de empreendedorismo. Com certeza. Né? Já tem crianças ensinando a gente. Então, eu preciso me cercar de gente que tem experiência, mas gente que tem sacadas diferentes das minhas. E proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio significa o seguinte, eu fui estudar e muita gente que já tem mais idade acumulou um dinheirinho, está ali protegendo o seu dinheiro, está fazendo renda. Chega um sócio novo que vê a oportunidade de ser um gavião naquele dinheiro ali. A gente se empolga na ideia, embarca na ideia do outro e não no nosso sonho e quando a gente vê, já passou um tempo, a gente está sem dinheiro e sem o nosso negócio. Então, o desafio é a gente fazer com vontade, fazer sobre o nosso talento e procurar as empresas especializadas para que a gente tenha conteúdo, tranquilidade e firmeza para, com tijolinho após tijolinho, construir o nosso futuro. Com calma, né? E com calma. É isso aí. Tem mais pergunta para você aqui Legal. no telão. Vamos lá. Agora é do Paulo de Garopaba. Eu tenho 56 anos e o sonho de montar um café, mas não tenho experiência nenhuma. Eu sou enfermeiro aposentado.
Sabe, Paulo, como eu comentei antes, a nova crise dos 40 se dá mais ou menos na tua idade. É natural que a gente não tenha conhecimento sobre aquilo que a gente quer começar, é normal. Como eu falei, a gente precisa conversar com quem já chegou lá e fazer um plano de negócios. Procurar empresas que conseguem ensinar para a gente quais são os cursos práticos que eu preciso fazer, qual é o passo a passo para eu abrir legalmente o meu negócio, quanto realmente eu vou precisar. Muita gente quer abrir negócio, mas não sabe nem quanto custa. Aí quer se endividar e às vezes gasta mais do que o que é necessário. Às vezes vende o seu negócio ou a sua casa para conseguir esse dinheiro e talvez não seja necessário. Então, a dica principal é, vá atrás de quem já realizou e a gente vai descobrir que todo mundo que empreendeu começou na garagem de casa e que conseguiu grandes coisas. O refri que a gente toma hoje em casa, o fast food que a gente adquiria ali e come, foram empresas que começaram bem pequenininhas. Não precisa pensar muito grande já não, começa pequeno. Ela cresce. Vanessa, tem alguma dica de Vamos para as nossas dicas Vamos lá, clássicas? clássicas. Filmes, Fome de Poder, novíssimo e bom demais e ensina justamente sobre essa idade. O Walt antes do Mickey, porque a gente precisa sonhar de novo em qualquer fase da vida. E esses livros, assim, indispensáveis, Caminhos e Escolhas, do Abílio Diniz, sempre falo desse livro. E O Sonho Brasileiro, que é a história do comandante Rolim. Então, conta um pouco sobre como fazer o nosso sonho sair do chão e voar alto. Vanessa segue respondendo suas perguntas nos bastidores. Até quarta que vem. Obrigada, Vá, mais uma vez. Tchau, turma. Um abraço.